Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão para falar um pouco de política hoje. Política, precisamente a política francesa e da União Europeia. E, por conseguinte, também de geopolítica. Hoje, muitos devem saber, a França enfrenta eleições presidenciais. Eleições que irão decidir o presidente que irá governar a França pelos próximos 5 anos. Dentre todas essas opções, nós vimos o seguinte, que são em geral candidatos de fato comprometidos com o projeto político da burguesia francesa. Entretanto, dois desses candidatos merecem um destaque aqui e a nossa atenção. Eu posso até mesmo dizer o nosso apoio, por serem candidatos que vão contra o establishment, de alguma forma. Por serem candidatos que podem representar uma mudança muito grande na geopolítica mundial. É indispensável que nos dias atuais nós possamos observar os fatos pela ótica da geopolítica. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais em 1917, também não estamos mais em 1941 ou 45. Nós temos que entender que nós estamos vivendo a era da reação. A era da reação, onde existe uma guinada muito forte no sentido de reforçar a estrutura do sistema capitalista, do imperialismo precisamente. Nós temos uma configuração geopolítica na qual tudo funciona em torno dos interesses de um pequeno grupo de países e em especial de organizações transnacionais que atuam nestes países. E quando nós vemos, por exemplo, conflitos, guerras de grandes proporções, como a guerra civil na Síria, nós passamos a entender que se houvesse presidentes, se houvesse líderes realmente comprometidos com a paz, realmente comprometidos com a estabilidade, realmente comprometidos com a autodeterminação dos povos, que é uma bandeira do socialismo científico, nós não teríamos esse conflito. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que hoje na Síria há facções guerreando contra o governo do presidente Bashar al-Assad. E essas facções são facções que lutam não utilizando paus e pedras, mas sim armamentos modernos. São facções que possuem blindados, que possuem armas antitanque, armas antiaéreas. São facções que possuem armas, que possuem até munições fabricadas em outros países. São facções que utilizam armas químicas contra a população da Síria, com o intuito de culpar o presidente Bashar al-Assad. E na Europa, por sua vez, a situação não é das melhores. Nós vimos nos últimos meses, em uma série de países, diversos atentados terroristas. Berlim, Bruxelas, Paris, Estocolmo, até mesmo São Petersburgo. Até pouco tempo parece que houve ainda em uma outra cidade, não me recordo agora. Ou seja, na maioria desses casos, exceto na Rússia, existe uma política imigratória completamente falha para os padrões, para a configuração do mundo atual. Grandes números de pessoas que entram em países completamente sem documento. Nós não podemos confundir aqui o imigrante que chega, por exemplo, com a sua família, ou mesmo sozinho, em um determinado país, por perseguição política, devido a, enfim, a uma série de razões, e se estabelece naquele país, com grandes grupos de pessoas, geralmente formados por homens jovens, precisamente, em idade militar, que muitas vezes entram em grandes números em determinados países sem falar a língua local, sem conhecer a cultura local, ou seja, sem qualquer conexão com a cultura na qual ele é inserida. E assim nós vemos pessoas de determinados países com determinadas crenças extremistas, matando centenas de pessoas
utilizando para isso atentados terroristas. Essa é uma situação muito séria. Nós vemos ainda uma situação na França em que nós sabemos que organizações terroristas recebem o apoio, seja esse apoio financeiro, seja esse apoio militar, seja esse apoio midiático de organizações que se encontram fora da Síria. Organizações que frequentemente se encontram em países como a Alemanha e como a França. Isso é a globalização, isso é o globalismo. Globalismo não é nenhuma teoria da conspiração como algumas pessoas costumam colocar. Não. Globalismo ou globalização é exatamente um sistema em que países são dirigidos não pelo seu próprio povo, mas sim por organizações não governamentais, organizações transnacionais que conseguem influenciar em mecanismos de Estado. Isso é um problema muito sério. E essas organizações, por sua vez, elas geralmente atuam em conluio com os interesses da União Europeia, com os interesses da ultraimperialista Organização do Tratado do Atlântico Norte. No presente momento, eu vi apenas 2 candidatos que se colocam contra esse establishment, contra toda essa situação na França. Um deles é um candidato que inclusive é apoiado aqui na Rússia ao menos pelo Pravda, o Pravda do Partido Comunista, né, porque aqui na Rússia tem mais de um Pravda, o outro digamos, ele tem apenas um nome. Eles publicaram um artigo muito interessante sobre um candidato chamado Mélenchon. Mélenchon que, conforme o título coloca aqui, o voto por Mélenchon é um voto pela justiça. Голоса за Mélenchon – это голоса за справедливость. Esse é o título da matéria que foi publicado no jornal do Partido Comunista da Federação Russa. E ele coloca alguns pontos muito interessantes. Para quem não sabe, Le Pen não é a única candidata eurocética na França e nem a única que se posiciona a favor da saída da União Europeia. Mélenchon, ele também tem essa mesma posição, porque ele coloca que a União Europeia, na realidade, só é benéfica para a Alemanha, que é quem imprime o dinheiro que é o euro, utilizado pelos gregos, pelos franceses, pelos tchecos, enfim, por vários outros povos. A Alemanha acaba saindo beneficiada desse sistema, a França não. A França, dizem algumas pessoas, praticamente já não tem uma indústria nacional. Olha aqui o que é essa globalização, o que é o globalismo. E Mélenchon, ele coloca exatamente contra essa postura, contra essa União Europeia. Ele coloca que a França deve sair da União Europeia e também deve sair de uma organização imperialista e terrorista, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma organização extremamente agressiva, um pacto militar, atualmente voltado para acender conflitos em todo o mundo e ameaçar países soberanos, que não se dobram às políticas dos Estados Unidos e da União Europeia, como é o caso da Federação Russa. Mélenchon oferece exatamente uma esperança no sentido dele querer retirar a França dessa política e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida do povo francês, com ideias socialistas, razão pela qual ele é apoiado por grande parte da esquerda, não apenas francesa, como mundial. Outra opção, existe um pequeno problema, entretanto, com Mélenchon, é que até exatamente por ele ser contra o modelo político, o modelo econômico francês, ele não tem grandes chances de vitória. Mesmo ele tendo, né, todas essas bandeiras progressistas, infelizmente ele não tem tantas chances quanto uma candidata. Uma candidata que é bastante polêmica. Algumas pessoas têm inclusive criticado a nossa página, dizendo que nós apoiamos essa candidata, né, o que na realidade é uma postura absolutamente irresponsável e superficial. O que nós dizemos é o seguinte, é que dos males o menor.
Dos males, o menor. E desses males, o menor que nós vemos hoje é a candidata Marine Le Pen. Marine Le Pen, que é a líder da Frente Nacional, é uma líder que tem se esforçado nos últimos anos exatamente para construir uma Frente Nacional diferente daquela que o pai dela construiu, que era uma Frente Nacional absolutamente retrógrada, absolutamente reacionária, no pior sentido dessa palavra. Era uma frente nacional completamente avessa aos interesses dos povos e também daqueles que hoje moram na França. Marine Le Pen tem exatamente se esforçado por uma humanização e tem principalmente apresentado bandeiras progressistas, como por exemplo a saída da França da União Europeia e também a saída da França da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí vem o sujeito ultra-esquerdista, né, e diz assim: ah, mas Marine Le Pen é racista. Temos que entender uma coisa, senhores. Uma opinião, ela deve ser sempre reforçada por fatos. Uma opinião sem fatos não é opinião, é achismo. É achismo, é tagarelice, na pior das hipóteses. E esses fatos exatamente não são confirmados. Ah, porque Marine Le Pen é racista. Qual é o racismo de Marine Le Pen? Ela andou impedindo alguém de adentrar algum espaço público na França? Ela prega ataques físicos físicos ou mesmo psicológicos a pessoas em razão de sua cor, em razão de procedência nacional? Não. O que Marine Le Pen defende é o que muitos líderes na Europa, no mundo todo, defendem, que é uma regularização da imigração. Isso é feito no Brasil, isso já acontece no Brasil. Se um estrangeiro chega no Brasil, quer prolongar a sua estadia, ele precisa ir à Polícia Federal, mas isso pode ser indeferido. Eu conheço, por exemplo, franceses que tiveram seu pedido indeferido na Polícia Federal. Isso acontece também no Brasil. E aí? Vamos dizer agora que Lula é racista, que Fernando Henrique é racista, que Dilma é racista? Isso existe em vários países. Isso não é exclusividade da França. E a imprensa ocidental não está nem um pouco preocupada com isso. A imprensa ocidental não está preocupada se um líder é racista. O melhor exemplo disso é a Hungria. A Hungria é governada por um partido de extrema-direita, que é o Jobbik. Quantas vezes você viu a imprensa ocidental falando da Hungria? Sabe por que eles não falam? Porque a Hungria é um sistema, é um país fortemente anticomunista. Se você visita, por exemplo, os museus, outro dia um amigo me contava que ele visitou um museu em Budapeste, e lá, né, tinha um caráter fortemente russofóbico, antissoviético e anticomunista. Ou seja, você tem aqui uma postura completamente reacionária e que isso não sai nos jornais ocidentais. Mas curiosamente eles falam: ah, Le Pen é de extrema direita, ah, Le Pen é racista, Le Pen enfim, eles colocam todo tipo de ista, não é? Como eles colocavam também, por exemplo, contra Donald Trump. A imprensa ocidental não está preocupada em defender progressismo. Ela não está preocupada com quem é racista, ou com quem deixa de ser racista, ou com quem é progressista, ou seja lá o que for. Basta lembrar que a União Soviética, por muito tempo, por anos, foi um país fortemente antirracista. Quantas vezes você viu a imprensa ocidental publicar alguma coisa positiva sobre a União Soviética? Do contrário, hoje só falam mal. A mesma coisa sobre a Rússia. A Rússia tem universidades como a Amizade dos Povos. A Rússia é um país extremamente transigente para com imigrantes. Quantas vezes você vê isso sair na mídia ocidental? Não, publicam. Ah, Rússia é xenofobia. Os russos são xenófobos, são isso, são aquilo. Ah, porque... Ou seja, só publicam coisas negativas. A mesma coisa acontece com Le Pen. De fato, ela possui sim políticas que são
políticas nacionalistas, políticas que inclusive regularizam a questão da imigração. Eu acredito que isso não será um problema para a maioria dos brasileiros que vivem, por exemplo, na França. O Brasil tem muitas relações com a França. Entretanto, claro, nós não podemos aqui construir ídolos, né? Fazer ídolos. Le Pen vai ser eleita, agora vai acabar o imperialismo, vai acabar a União Europeia. Não. Entretanto, será sim um passo, será de fato um passo em direção à desestruturação, à desconstrução de uma organização de nítido caráter imperialista que nada de positivo tem apresentado para os povos e não tem levado a humanidade em direção à paz, mas sim a conflitos que são patrocinados por essa mesma União Europeia, seja esse patrocínio midiático, seja ele financeiro, seja esse patrocínio militar. E de fato, uma União Europeia desestruturada, uma União Europeia rumo ao fim, será um enfraquecimento da OTAN e, por sua vez, o fortalecimento de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que terá um caráter multipolar, onde cada povo irá decidir o seu destino e não depender das anuências, depender da União Europeia. Acabar com a União Europeia é, antes de tudo, acabar com o monopólio do imperialismo dos Estados Unidos e de determinados países na hora da votação. Assim, nós teremos muito mais diversidade nas decisões da ONU, nós teremos votações que agirão num sentido diferente e não apenas uma Europa subserviente e colonial aos Estados Unidos da América. É isso que nós defendemos, o fim desse monopólio no imperialismo americano. E aqueles que dizem, né, coisas do tipo, porque Marine é racista, é isso ou aquilo, Gramsci teria vergonha de vocês. Porque uma das coisas que Antonio Gramsci, um comunista italiano, ensinava era exatamente boicotar a imprensa da burguesia. Se o sujeito realmente acredita, né, nesse blá 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 dos jornais burgueses ocidentais, isso apenas demonstra que de comunista, que de esquerda, essas pessoas não têm absolutamente nada. Que são apenas mentes manipuladas, que são apenas tolos, ingênuos, cooptados pelo imperialismo mundial, que são agentes do imperialismo. Se você gostou desse vídeo, positive, compartilhe e acompanhe a página vermelha, acompanhe o nosso canal Vozcom.